A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu aqui mais uma vez vou compartilhar com a igreja uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que fica no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. O título da mensagem é Um profeta prediz contra o altar. Prediz quer dizer o que, igreja? Alertar, visão, em nome do Senhor Jesus. Versículo 1. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O Jeroboão é o rei. Igreja, então a palavra do Senhor fala que esse rei, ele estava diante de um altar para queimar um incenso. E quando o rei está lá, chega um homem enviado por Deus. Quem é esse homem? Um profeta enviado por Deus para falar contra o altar. O 2. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Aqui o profeta, ele fala com o rei que vai nascer um homem cujo nome será Josias. E esse homem que vai nascer com o nome de Josias, ele vai ser levantado para combater a idolatria, para combater as coisas erradas que estavam acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Então, esse profeta enviado por Deus, ele chega em Betel, vindo de Judá, ele chega em Betel, entrega a mensagem que Deus mandou ele entregar. Aí é o 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá. Fenderá é ele quebrar, rachar. E a cinza que nele está se derramará. Então esse profeta que veio de Judá para Betel, entrega a mensagem que Deus mandou, e ele fala: ó, esse é o sinal que Deus vai dar. Esse é o sinal para você entender que eu fui enviado por Deus. Muito forte, viu, igreja? Esse é o sinal que Deus vai mostrar que Ele está falando na minha boca. Em nome do Senhor Jesus. Imagine eu, o profeta, falando dessa forma, mas aqui já está falando o sinal. Vamos ver o 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei, quem é o rei? Jeroboão. Ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Então, aqui no 4, mostra que quando Jeroboão, escutando tudo aquilo, ele se levanta contra o homem de Deus. Só que quando ele levanta a tua mão seca, secou, a tua mão paralisou, ele já não conseguia mais movimentá-la, porque ela secou, secou. É forte, igreja. E aí ele começa a ver os sinais. Ainda ele não viu o sinal, ele levantou a mão. Então ali ele já se deparou, ele se levantou contra o profeta. Olha que forte. O profeta foi fazer o que Deus mandou. Ali Jeroboão se levanta e a mão de Jeroboão seca, igreja. Naquele momento que ele se levanta contra o homem de Deus. Aí o 5 fala assim: E o altar se fendeu, rachou,
e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará pela palavra do Senhor. Então, o sinal que o homem de Deus falou que ia acontecer, aconteceu naquele momento. Então, o altar rachou, a cinza que estava lá se derramou. Esse foi o sinal de que Deus estava na vida do profeta, do homem de Deus. Ó 6. Então respondeu o rei, disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantas, curada. Ó que forte, igreja. A mão do rei secou. E quando esse homem de Deus ora, a mão dele se restitui. Assim diz a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ó, como o poder da oração, igreja, tem poder. Agora, esse homem de Deus, igreja, ele não poderia ter reagido de outra forma, porque a palavra do Senhor aqui nos mostra que Jeroboão se levantou contra ele. Mas ele não pagou com a mesma moeda. Ele podia ter falado: eu não vou orar, porque você tentou me atacar. Mas não, mas na hora que Jeroboão, ele ali clama ao profeta, ó, ele fala assim: ora a face do seu Senhor, teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. O homem de Deus na hora orou. E o milagre ali aconteceu, igreja. É forte. E aí o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Aí ele convida o homem de Deus para ir até a casa dele e ficar ali, que ele ia dar um presente para o homem de Deus. E aí o 8 fala assim, ó: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Ó, que o profeta de Deus fala para o rei: nem que ele desse a metade da casa, nem que ele iria. Ele falou assim, ó: Deus disse, o homem de Deus disse: ainda que desse a metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Então o homem de Deus se recusou ao convite. Ele não foi, igreja. Ele não foi de forma alguma. Aí o 9 fala assim: porque assim me... Olha o que o homem de Deus fala para ele no 9: porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste, por onde vieste. Foste quer dizer vieste. Ó, igreja, a ordem que Deus deu para ele. Deus deu uma ordem para esse profeta, homem de Deus, que não era para ele comer naquela cidade, não era para ele beber água e não era para ele voltar pelo mesmo caminho. A gente trazendo para os dias de hoje, quando eu e você vem para a presença de Deus, nós não tem que voltar no passado. O passado, ele é contaminado, igreja. A gente é nova criatura. Porque se às vezes a gente querer voltar para trás, a gente vai o quê? Se contaminar. A gente vai voltar a ter as velhas atitudes. Então a gente não tem que olhar para o passado, a gente não tem que voltar lá atrás mais. Nós tem que seguir adiante. E essa foi a ordem que Deus deu para esse profeta.
Então essa é a ordem que Deus dá também para mim e para você, trazendo para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus está falando comigo, está falando com você. Então se por algum momento você pensou em parar, você pensou, não quero mais continuar, eu vou voltar à vida que eu levava, eu vou fazer o que eu fazia, estava melhor do que está na igreja. Mas Deus está dando uma ordem para você nessa tarde de hoje. Não volte pelo mesmo caminho que tu veio. Não volte a sentar. Não volte a praticar as práticas que você praticava. A atitude que você tinha. As amizades que não te faziam bem. Os lugares que você andava que não era bom. Não volte a fazer isso de novo. A palavra de Deus está falando. Você veio para a presença de Deus. O teu guia agora, a tua luz, é Jesus Cristo. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai te direcionar. É Ele que cuida de você. Glória a Deus e aleluia. É Ele que vai nos ensinar. Nós já não tem mais, a gente já não faz mais as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus. Só que às vezes é difícil, não é fácil. É difícil, mas Deus dá força. Ó o 10. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram, a Betel. Então ele, aqui no 10 está mostrando que ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a voz de Deus, fez tudo certinho. Só que aí é onde vai começar a igreja. Presta atenção agora o que vai acontecer. Aí no 11, e morava em Betel um profeta velho, e veio o seu filho, e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizerá aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. Aqui no 11 fala que o filho do profeta velho que morava em Betel. Como assim, pastor velho? Velho de idade e velho de igreja. Um homem já velho de idade e velho de igreja, porque ele era um profeta velho de idade. O seu filho, o filho do profeta velho, viu tudo o que aconteceu através do homem de Deus e contou para o seu pai. Assim diz o 11. Agora a gente vai para o versículo 12. E disse-lhe o seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos, o 12 já fala os seus filhos, e viram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus, e que vierá de Judá. Então os filhos do profeta velho viu o caminho que aquele homem de Deus fez e falou que ele veio da onde? De Judá. E contou tudo para o profeta velho. E o profeta velho pergunta, e vamos ver o que o 13 vai falar para nós. E o 13 fala assim: então disse aos seus filhos, abardai-me um jumento, e abardaram-lhe o jumento e montou nele. Então, abardar-lhe, ele pediu para preparar o jumento. Pediu para preparar o jumento para ele. Ele pega o jumento, montou no jumento e foi embora. Acredito eu que ele foi atrás de quem, igreja? Do homem de Deus. O filho dele contou tudo para ele. E imagine que ele ficou o quê? Impressionado com o que Deus fez através da vida do homem de Deus. Só que até aqui ainda nós não sabemos porque ele foi atrás do homem de Deus. Vamos ler o 14. E foi-se após o homem de Deus
e achou um assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ó, tá vendo, igreja? O profeta velho foi atrás de quem? É forte. Do homem de Deus. E ele começa a procurar esse homem de Deus. E ele encontra esse homem de Deus assentado debaixo de um carvalho. E ali o profeta velho faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E o profeta novo, que é o homem de Deus, olha para ele e disse: É eu, sou eu, sou eu mesmo, o que veio de Judá, o que falou tudo o que Deus mandou. Imagine eu lhe falando dessa forma, conjecturando, tá, igreja? Foi eu mesmo que Deus enviou lá, conversei e falei tudo o que Deus mandou. Mas por quê? Por que será que ele queria saber quem era esse homem de Deus? E aí o 15 fala assim: Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Olha o que o profeta velho faz no 15. Ele faz um convite ao homem de Deus. Só que nós sabemos, igreja, que Deus já tinha dado uma ordem para o homem de Deus, que é o profeta novo, que não era para ele beber água, que não era para ele comer pão e não era para ele voltar pelo mesmo caminho. E a gente já aqui no 15 já vê o profeta velho fazendo convite para ele, igreja. O profeta velho convida ele para ir à casa dele e comer pão. Vamos ver o que vai acontecer no versículo 16. Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar. Ó que forte. Então o homem de Deus, até aqui, ele continua obedecendo a Deus. O profeta velho faz um convite para ele, porque um profeta é homem de Deus, né, igreja? Fez um convite para o homem de Deus. Não, vem comigo até a minha casa, come pão comigo. E aí o profeta novo fala: Não, não posso. Eu não posso ir com você, nem beberei água com você, e nem comerei. E não tão pouco neste lugar eu vou ficar. E aí então o homem de Deus recusa o convite do profeta velho. Vamos ver o 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali, e nem comerás pão e nem beberás água. Então no 17, o homem de Deus continua recusando o convite do profeta velho. E águas nem tornarás ir pelo caminho porque foste. E ele fala: nem vou beber água, nem vou voltar pelo caminho que eu vim. Aí vamos ver o 18. E ele disse-lhe também: Eu sou. Aqui já é o profeta velho falando, igreja. Ó. E ele disse também: Eu sou profeta, como tu. Olha o que ele fala para o homem de Deus. Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Fazer voltar contigo a tua casa para comer, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Igreja, que forte. O profeta velho faz um convite para o profeta novo. O profeta novo recusa o convite do profeta velho. Aí o profeta velho não aceitou a recusação do convite. E ele vai e mente para o profeta novo. Ele fala que Deus visita ele, igreja. Que Deus visita ele aqui no 18, falando que Deus visitou ele e falou para o profeta novo ir com ele, comer pão e beber a água. E voltar
para a casa do profeta velho. Olha aí, igreja. Olha aí a confusão. Primeiro, Deus, ele fala diretamente com o profeta novo. O próprio Deus fala diretamente com o profeta novo. O profeta novo obedece a Deus, entrega a mensagem, recusa os convites do rei, segue o teu caminho e de repente se depara com outro profeta. O profeta faz um convite, ele recusa, continua na obediência. Só que aí o profeta velho mente, fala que Deus mandou o profeta novo ir com ele. O que dá a entender aqui, igreja, que o profeta novo olhou para onde? Para a aparência. Devido ser um profeta velho, experiente, ele olha para a aparência. E ele acaba aceitando o convite do profeta velho. Nessa que ele aceita o convite, igreja, já dá a entender que a gente trazendo para os dias de hoje, Deus me dá uma ordem. Eu sigo o que Deus mandou fazer. Aí vem um profeta na minha direção e fala ao contrário do que Deus mandou. E eu acredito no profeta, então eu não estou crendo que Deus falou comigo. Então eu não estou acreditando que verdadeiramente foi Deus que falou comigo. Então, olha só a confusão que entrou aqui. Aí o profeta novo olha para o profeta velho e vai junto com ele. Aí vamos ver o 19. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Qual era a ordem de Deus para o profeta novo? Não era para comer pão, não era para beber água. Era para fazer simplesmente o que Deus mandou e seguir em diante, não era para voltar para trás. E o profeta novo começa a fazer tudo ao contrário, igreja. No 19, vamos ver o 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Olha no 20, igreja. No 20, versículo 20, a gente vê verdadeiramente Deus visitando o profeta velho. O profeta que fez o profeta novo voltar para trás, comer do pão e beber da água. Então, na hora que eles estão na mesa sentado, verdadeiramente, Deus visita o profeta velho. Visita o profeta velho para falar com o profeta novo. Aí o 21 fala assim: clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo assim, diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandará. Olha aqui, igreja. Deus visita o profeta velho, dando uma correção no profeta novo. O profeta novo não obedeceu a Deus. O profeta novo começou a fazer tudo ao contrário do que Deus mandou. A gente está trazendo para os dias de hoje. Deus, ele tira eu e você, igreja, de um lugar e nos dá um ensinamento, nos mostra o caminho, nos limpa. O milagre de Deus começa a acontecer nas nossas vidas. Aí, devido a um vento, um problema, a gente acaba dando ouvido para quem não é para dar. E aí a gente acaba voltando atrás. A gente acaba tendo as velhas atitudes. A gente acaba tendo os velhos comportamentos. Tem pessoas que acabam voltando para o vício, para a prostituição, para a criminalidade, para as drogas. E a palavra do Senhor fala, igreja, não vou lembrar o versículo agora, que quando o adversário ele fica ao nosso derredor e ele fica procurando uma casa para ele poder entrar. Então, quando ele entra de novo,
nas nossas vidas, ele volta 7 vezes mais, ele volta o dobro do que estava nas nossas vidas. Então, assim, se eu era uma pessoa mentirosa, eu vou mentir muito mais. Se eu era uma pessoa viciada, o uso meu de droga vai se multiplicar. Então, se multiplica aquilo ali, do fato de eu voltar atrás. Então, a gente não pode mais voltar atrás. Nós tem que seguir adiante. Então, aquele profeta, ele desobedeceu a Deus. Ele fez o que Deus não mandou. Aí vamos ver o 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste a água no lugar de que te disserá, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ó que forte. Deus falando com ele que devido à rebeldia dele, à desobediência, dele ter bebido e comido naquele lugar, que o cadáver dele não entrará no sepulcro de teus pais. Então, sepulcro, igreja, né, que a gente sabe, que a palavra nos mostra que sepulcro é cemitério, é cova, é túmulas, né? Então, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, em nome do Senhor Jesus, que o corpo dele não ia ser enterrado junto com o corpo dos pais dele, no mesmo lugar. Então, o que a gente entende aqui? Então, quer dizer que ele não vai conseguir retornar para onde era para ele retornar. Vamos ver o 23. E sucedeu que depois que comeu pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Então, e sucedeu que depois que ele comeu do pão e bebeu, ele se preparou para ir embora, montou no jumento para ele poder o quê? Ir embora. Para ele poder retornar. Aí o 24. Foi-se, pois, um leão, encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. Ó que forte, igreja. Quando o profeta novo ele retorna, ali vem um leão, mata ele. Um leão, igreja, quando ele vem para cima de alguém, até onde nós conhecemos, ele mata a pessoa, ele come a carne da pessoa. Ele matou, a Bíblia aqui está mostrando que ele matou o homem de Deus e o cadáver ficou próximo o jumento. E o leão não tocou no jumento. O leão matou só ele e o jumento ficou em pé. E o leão não comeu, só o matou. E o cadáver dele estava junto ao jumento. É forte. Ficou ali, o cadáver dele ficou ali, igreja. Ficou ali lançado. Ó. E o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado, junto a ele. Quer dizer, o cadáver dele ficou perto do jumento. Então, esse profeta novo, por desobedecer a Deus, ele morreu fisicamente, né? Perdeu a vida por causa da desobediência. E a gente trazendo para os dias de hoje, igreja, uma pessoa que sai do crime, uma pessoa que sai das drogas, uma pessoa dessa, ele volta para trás, a chance de ele sobreviver é mínima. É mínima, igreja. Porque outro dia tinha um amigo meu ali conversando comigo e ele falou a verdade. Que ele falou assim, ó, a pessoa que está no crime, ele tem 3 caminhos.
se ele não querer vir para a presença do Senhor. Ele falou assim, é C, C, C. C, C, C. Cadeira de roda, caixão ou cadeia. O caminho de quem está no crime é esse. É caixão, cadeia ou cadeira de roda. Ele tem a opção de largar tudo e vir para a presença de Deus. Mas se ele persistir esse caminho, o fim dele é esse. De 100% de pessoas que estão no crime, aí, coloca aí de 6 ou 7 que consegue chegar, né, numa idade avançada. É raro, igreja, e é muito forte. Então, quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente não pode mais voltar atrás. Uma pessoa que está na prostituição, ela volta a se prostituir, o risco é grande de pegar uma enfermidade, uma AIDS, uma bactéria e vir a óbito. Uma pessoa que está na igreja, bebia e volta para a bebedice, o risco é grande de ele pegar uma cirrose, uma enfermidade e ir a óbito. Porque a bebida, a cachaça, ela consome o rim, não é isso? Se eu estiver errado, vocês põem aí no comentário. E vai a óbito. Então é forte, igreja. Aí o 26 fala assim, igreja. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde. A boca do Senhor, por isso, o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Deus, ele visitou o profeta velho na hora que ele estava na mesa e falou que ia acontecer com ele por causa da rebeldia. E o profeta velho vê que verdadeiramente Deus tinha visitado ele. Como é que deve ter ficado a consciência desse profeta velho, igreja? Quando vê aquele homem de Deus morto. Porque o profeta, o homem de Deus, mentiu para o profeta novo. Ele falou algo que Deus não tinha falado ainda. Porque Deus não mandou ele parar o profeta novo e convidar para almoçar na casa, para entrar na casa dele, beber e comer com ele. O profeta velho mentiu para o profeta novo. Imagina o semblante do profeta velho quando ele vê ali o profeta novo morto, com seu corpo todo cortado ali, despedaçado no meio da estrada. Como que esse profeta velho deve ter ficado? Vamos ver no 27. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado. Ele montou no jumento e foi atrás. Aí o 28 fala, então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho. E o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Ó que forte, igreja. O leão, ele não tinha despedaçado o corpo do profeta novo e também não tinha matado o jumento. Ele simplesmente tirou a vida do profeta novo. Muito forte, muito triste. Aí o 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento. E tornou a levar assim, veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Então aqui, igreja, a gente vê o profeta velho chorando e enterrou o profeta novo. Eu acredito, igreja, que o profeta velho se arrependeu
de ter mentido para o profeta novo. Por mais que foi tarde, eu acredito que ele se arrependeu. Vamos ver o 30. E meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e plantearam-no, dizendo: aí, irmão meu, irmão meu. E o 31. No 30 ele pega o cadáver e põe no seu próprio sepulcro, o profeta velho. Aí o 31 fala assim: e sucedeu que depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos juntos aos ossos dele. O 32, porque certamente se cumprirá pela palavra do Senhor. Clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nascidas de Samaria. Então aqui, igreja, a gente vê do 31 ao 32 que o profeta velho, verdadeiramente, ele se arrepende. E ele fala para os filhos dele que quando ele morrer, vai enterrar ele junto com o profeta novo. Que verdadeiramente ali Deus estava cumprindo tudo o que falou através do profeta novo. E Deus cumpriu também o que falou na boca do profeta velho. Aí o 33, para nós encerrar, igreja. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho, o seu mal. E depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então, igreja, eu li o 33 e 34 agora para finalizar. Igreja, a palavra do Senhor mostra para nós, o profeta velho aqui, ele se arrepende. Mas Jeroboão, ele ainda continuou fazendo as suas práticas, as coisas erradas. Então ali, esse é o motivo daquela cidade de ser destruída. Ele vendo tudo isso, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mesmo assim ainda continuou. A gente está trazendo para os dias de hoje. Tem pessoas que vê o milagre de Deus, vê Deus operando, e mesmo assim, igreja, insiste ainda de querer voltar, beber da água, comer do pão e voltar pelo mesmo caminho. A pessoa ainda insiste. A pessoa não está tendo paciência de esperar no Senhor. Está vendo Deus trabalhando, está vendo Deus agindo e não quer se manter firme. Não quer se manter na presença. A pessoa não entende que o caminho da verdade e a vida é estreito. A porta é estreita. Não vai entrar bagagem. E Deus, ele vai nos lapidar, vai nos limpar, para a gente ficar no caminho certo. Só que a gente tem que entender, igreja, a gente tem que obedecer à voz de Deus. Porque a rebeldia, ela traz uma grande consequência para nossas vidas. Grande consequência. Então você que hoje se encontra na presença de Deus, não dá ouvido para o adversário, não. Continua ouvindo a voz de Deus, segue seu caminho.
Às vezes a tua vida não está do jeito que você quer, você está no deserto, você está passando por um vento. Mas entenda uma coisa, Deus não tem deixado faltar alimento para você. Deus não tem deixado faltar veste. Deus não tem deixado você só. Porque Ele falou com você nessa mensagem. Então, independente do vento, da fornalha, da cova que você se encontra, continua olhando para frente, não volta para trás não. Continua marchando que Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra, igreja, em nome do Senhor Jesus.